Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de Matemática 4. A aula 13 é uma aula sobre áreas de quadriláteros. Primeiro, vamos definir aqui o que são quadriláteros, tá certo? E aí a gente vai separar eles em dois tipos, em paralelogramos e trapézios, tá bom? Então, quadriláteros são polígonos de 4 lados. Automaticamente, esses polígonos, por ter 4 lados, ele tem a soma dos seus ângulos internos igual a 360, ok? Já que um quadrilátero é formado por 2 triângulos e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se eu tiver aqui para um quadrilátero o ângulo X, o ângulo Y, o ângulo Z e o ângulo W, x mais y mais z mais w é igual a 360. E eu vou me atentar agora a dois tipos de quadrilátero, tá certo? Não vou me prender a quadriláteros quaisquer. Eu vou me prender a dois tipos. O primeiro tipo de quadrilátero que eu vou me prender para a gente estudá-los, né, com calma, serão os paralelogramos. A gente vai começar com os paralelogramos. O que são paralelogramos? São quadriláteros que possuem pares de lados opostos paralelos e de mesma medida. Ou seja, são quadriláteros que possuem pares de lados opostos paralelos e de mesma medida. Por exemplo, isso aqui que eu vou desenhar agora é um paralelogramo. É uma figura que possui pares de lados opostos paralelos, A, B, C, D. Veja que o lado AB é paralelo ao CD, assim como o AD é paralelo ao BC. Fora isso, o lado AB é igual ao CD e o lado AD é igual ao BC. Fora isso, o ângulo A é igual ao ângulo C e o ângulo B é igual ao ângulo D. Ou seja, todo quadrilátero que tem essa propriedade aqui de ter pares de lados opostos paralelos e de mesma medida e ter ângulos opostos também de mesma medida são chamados de paralelogramos. A gente conhece 3 tipos de paralelogramos. O primeiro deles é o retângulo, tá bom? Primeiro paralelogramo que a gente vai ver aqui, na subclassificação, o primeiro é o retângulo. E o que é o retângulo? É um paralelogramo com os 4 ângulos iguais a 90 graus. Paralelogramos que possuem os 4 ângulos iguais a 90 graus são chamados de retângulos, certo? Então, aqui a gente tem os pontos A, B, C, D. Característica peculiar para retângulos são paralelogramos que possuem os 4 ângulos iguais e automaticamente, como a soma tem que dar 360, cada um deles mede 90. Paralelogramos com os 4 ângulos iguais são chamados de retângulo. E um retângulo possui o que a gente chama de base e altura.
E para a gente calcular a área de um retângulo, a gente faz simplesmente base vezes altura. Ok? Uma outra característica que recai sobre os retângulos é que as diagonais se cruzam nos pontos médios, ou seja, essa diagonal aqui vai cruzar com a outra diagonal. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Essa diagonal aqui vai se encontrar com a outra diagonal exatamente no ponto médio, ou seja, esse lado aqui é igual a esse e esse lado é igual a esse. É uma característica para retângulos. As diagonais se cruzam no ponto médio. O outro tipo de paralelogramo que a gente conhece é o losango. Não é losango, lembrando, é losango. Qual é a diferença de um losango para um retângulo, já que os dois são paralelogramos? A diferença é que, enquanto lá no retângulo os 4 ângulos são iguais, aqui no losango, são os 4 lados que são iguais. A gente vai ter os pares de ângulos opostos iguais, ok? Porém, os 4 ângulos não serão iguais, eles só serão iguais 2 a 2. No entanto, os 4 lados terão mesma medida. Se aqui for 10, aqui também é 10, aqui também é 10 e aqui também é 10. Então, o que é um losango? É um paralelogramo que possui os 4 lados iguais, ou seja, o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado AD. Mas, professor, um polígono que tem os 4 lados iguais. De 4 lados que tem os 4 lados iguais, não é chamado de quadrado? Não, essa não é a definição específica para quadrado. A definição de quadrado inclui essas duas definições aqui, tá certo? Que a gente vai ver já já. Bom, um losango possui 2 diagonais e são essas diagonais que a gente utiliza para fazer os cálculos de área. Então, um losango tem a sua diagonal maior. A gente costuma representar por D maiúsculo. E tem a sua diagonal menor. A gente costuma representar por D minúsculo. E a fórmula para calcular a área de um losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula para se calcular a área de um losango. E o terceiro tipo de paralelogramo é o quadrado. Então, o quadrado é a junção das duas figuras anteriores. Um quadrado é um paralelogramo que possui os 4 ângulos iguais e os 4 lados iguais. Veja só, para ser retângulo, basta ter os 4 ângulos iguais. Para ser losango, basta ter os 4 lados iguais. Agora, para ser quadrado, tem que ser as duas características. Os 4 lados precisam ser iguais e os 4 ângulos também. Então, dado um quadrado, a gente tem 4 ângulos iguais, ok? E também 4 lados iguais, já que essa é a característica dele ser chamado de quadrado. O paralelogramo que possui os 4 lados iguais, ou seja, o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado DA. E o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, que é igual ao ângulo D,
e todos eles valem 90 graus. Ou seja, ele tem a característica do retângulo e ele tem a característica do losango. Então, eu posso dizer que todo quadrado é paralelogramo, todo losango é paralelogramo e todo retângulo é paralelogramo. Eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo, porque para ser chamado de retângulo não basta ter os 4 ângulos de 90 graus, um quadrado tem uns 4 ângulos de 90 graus, então ele pode ser chamado só de retângulo, mas nem todo retângulo será um quadrado. Eu posso dizer que um quadrado é um losango? Posso. Todo quadrado é um losango, porque para ser losango basta ter os 4 lados iguais e o quadrado tem os 4 lados iguais. Agora, nem todo quadrado, nem todo losango será chamado de quadrado, porque tem que seguir essas condições. Para ser quadrado mesmo, os 4 ângulos precisam ser iguais e os 4 lados também precisam ser iguais. Daqui a gente sabe algumas informações sobre a área e a diagonal do quadrado. Com respeito a respeito da diagonal do quadrado, a gente sabe que diagonal é L raiz de 2. Essa é uma fórmula que a gente tem utilizado bastante até em outros assuntos da geometria, tá certo? Como é que a gente faz para calcular a área de um quadrado? É só multiplicar o lado vezes lado ou fazer área igual a L ao quadrado. Ok? Essas são as informações para o quadrado. Bom, se o polígono de 4 lados não tiver um par de lados opostos paralelo, mas ele tiver somente, se ele não tiver 2 pares de lados opostos paralelos, se ele tiver só um par, ele vai ser chamado de trapézio. Então, qual é a diferença do trapézio para o paralelogramo? O paralelogramo possui 2 pares de lados opostos paralelos, certo? E de mesma medida. O trapézio não. Um trapézio possui um par de lados opostos paralelos. Por exemplo, vou botar aqui o exemplo de um trapézio. Ok? Então, eu tenho aqui o trapézio A, B, C, D. E aí, claro, né, ele vai ter uma altura, e a gente vai falar já já sobre ela, porque a gente vai utilizá-la para calcular área. Ele tem uma altura, ele tem o que a gente chama de base maior, tem a base menor. E ele só possui um par de lados paralelo, que é esse de baixo com o de cima. Os outros pares não são paralelos. E o que é que a gente conhece, o que é que a gente sabe sobre trapézio? Primeiro, que em trapézio, 2 ângulos consecutivos, né, podem ser iguais ou diferentes, mas a soma entre eles precisa dar 180, isso formando nos lados não paralelos. Então, vou fazer assim, ó. O que eu tenho aqui é o ângulo A, o ângulo D, o ângulo B e o ângulo C. O que é que eu sei sobre esses ângulos? Eu sei que fazer o ângulo A mais o ângulo D obrigatoriamente dá 180 e fazer o ângulo B mais o ângulo C é igual também a 180. Veja que eu não estou somando nessa direção aqui, certo? Eu estou somando na direção do lado não paralelo. O A mais o D tem que dar 180, o B mais o C tem que dar 180. E qual é a fórmula para o cálculo de área de um trapézio? A fórmula para o cálculo de área de um trapézio é: a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Quanto à classificação, eu posso ter 3 tipos de trapézio, ok? Mas que a fórmula para cálculo de área é sempre a mesma.
Classificação dos trapézios. Primeiro, um trapézio pode ser chamado de escaleno. O que é um trapézio escaleno? É um trapézio que possui todos os lados de tamanho diferente, ou seja, o quadrilátero ele vai possuir pares de lados opostos e paralelos. No entanto, todos os lados desse trapézio terão tamanhos diferentes. Ok? Então, A, B, C, D, e todos os lados aqui têm tamanhos diferentes. Logo, isso aqui é um trapézio escaleno. O segundo tipo é o trapézio isósceles. Um trapézio isósceles é o trapézio que possui o par de lados não paralelos iguais, de mesmo tamanho. Isso aqui é um trapézio isósceles porque os pares de lados não paralelos, que são esses que eu coloquei 2 tracinhos, têm tamanhos iguais. Os outros não, que são os paralelos, têm tamanhos diferentes. Mas e o cálculo para a área? Continua sendo o mesmo, tá certo? A diferença é que, além de ter os lados não paralelos iguais, ele tem também ângulos iguais 2 a 2. Esse ângulo aqui, os 2 ângulos de cima são iguais e os 2 ângulos de baixo são iguais. O cálculo para a fórmula de área, a fórmula para o cálculo de área continua sendo a mesma. E o terceiro tipo é o trapézio retângulo. Um trapézio retângulo é o trapézio que possui 2 ângulos de 90 graus. Possui 2 ângulos retos. Por exemplo, isso aqui é um trapézio retângulo. Vai ter 2 ângulos de 90 graus. Trapézios com 2 ângulos de 90 graus são chamados de trapézio retângulo. Muda alguma coisa para a soma de todos os ângulos? Não. A soma dos ângulos continua sendo 360. Muda alguma coisa para o cálculo de área? Também não. Para o cálculo de área, para os 3 tipos de trapézio, continua sendo a mesma coisa. Área base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, a nossa aula explicativa sobre áreas de quadrilátero, ela fica por aqui, tá certo? A gente viu aqui cálculo para áreas de paralelogramos e trapézios, né? Vimos para paralelogramos específicos como o retângulo, o losango e o quadrado. Mas, em geral, se for só um paralelogramo qualquer, a fórmula que a gente utiliza a gente precisa ter a altura e a base. A área será sempre a base vezes a altura, tá certo? Vou disponibilizar também o esquema dessa aula para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.